Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 489. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Magnetizadores e hipnotizadores. Às vezes você pode pensar que a nossa explanação a respeito desses elementos são totalmente insignificantes. Eu respeito, mas isso, a falta de questionamento, justamente pelo fato dos adeptos não questionarem as ciências, não generalizando, que muitos teólogos, muitas religiões têm mantido séculos e séculos, durante séculos e séculos, milhões de pessoas no cabresto, na ignorância. Então, nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito de procurar saber onde nascem os planetas. Você pode pensar que não tem nada a ver com magnetismo e hipnotismo. Nós temos o direito de saber onde nascem os planetas, onde nascem as estrelas, quer dizer, os sóis. Nós temos o direito de saber onde nascem os sistemas solares. Nós temos o direito de saber onde nascem vamos dizer assim, as galáxias. Nós temos o direito de saber que as galáxias, os sóis, as estrelas, os planetas, nascem todos nas nebulosas. Nós temos esse direito de saber. Nós temos o direito de saber que todas as galáxias, sóis, planetas, tudo que existe no universo emite radiação. Emite radiação. Se você pega determinados aparelhos, que me falha a memória a respeito do nome, e você aproxima de uma árvore, esse aparelho mede a radiação da energia, do magnetismo, dessa radiação da árvore
das pedras, do mineral, do vegetal, do animal, inclusive até do corpo humano. O corpo humano também constituído dos elementos os quais a Terra é constituída, o cosmos é constituído, o corpo humano também, ele segrega esse magnetismo. Pois, observe, vamos adentrar justamente porque existe uma grade curricular aqui à minha frente, que muitas coisas eu não posso dizer. Se eu não soubesse, eu diria, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Mas acontece que eu não posso dizer. O tema magnetizadores e hipnotizadores. Olha o que Hermínio Miranda aqui comenta. São amplamente utilizados nos processos obsessivos. Não só nos processos obsessivos. Os magnetizadores e os hipnotizadores são utilizados. Pois os magnetizadores e os hipnotizadores são utilizados também dentro de um programa complexo pelo mundo afora, de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas tudo bem, vamos lá. Os métodos da hipnose e do magnetismo que contam no além com profundos conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução, porque existe no além, na erraticidade, conhecedores, hábeis experimentadores, estudiosos, tanto do magnetismo positivo quanto dele transformado em negativo. Nós vamos ver isso mais adiante aqui, por isso que eu estou já afirmando para você. Tanto entre os espíritos esclarecidos, e despertos para a verdade maiores, para as verdades maiores. Tanto os espíritos menos esclarecidos, quanto os espíritos mais esclarecidos, no nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, eles se utilizam-se desse elemento para realização de suas práticas. Os menos esclarecidos, eles se apossam desse magnetismo neutro, manipula esse magnetismo neutro, empregando ali o desejo dele contratado, daquele ser contratado, mais o desejo daquele que contrata
Ó, tudo gera energia. Então, por exemplo, se eu sinto vontade de matar alguém nesse tipo de ritual, a minha mente gera energia negativa. Gera um magnetismo negativo. Que são pegos pelos espíritos das trevas ali, essa porção, e eles misturam com aquele magnetismo colhido da natureza de Deus neutro. Água, terra, ar, fogo, das plantas, das rochas, dos animais, do vegetal, do mineral. Os espíritos das trevas, eles têm acesso a essas fontes. Então eles misturam tudo e lançam sobre aquele indivíduo. Veja bem, se o indivíduo encontra-se desestruturado, já dissemos isso aqui, esse magnetismo pode sim matar o indivíduo, porque essa energia negativa, ela obstrui todos os centros de energia do corpo físico, do perispírito e da alma. Aí você pode me dizer, mas Deus permite isso? Jesus? Bezerra de Menezes? Eurípides Barçanufo? Deus, Jesus, Bezerra e Eurípides, eles não participam desses tipos de trabalhos, porque ali encontra-se inserido o livre-arbítrio de quem contrata, o livre-arbítrio de quem pratica e o livre-arbítrio dos espíritos que conduzem esse magnetismo negativo até aquele paciente. E também o paciente é portador do livre-arbítrio, que é o teu direito de escolha. Ele pode tanto fechar o teu campo psíquico quanto abrir as portas. Então Jesus nos recomenda: orai e vigiai. Se ele não ora e se não vigia, é porque ele está pedindo para passar por aquele problema. Então Deus não interfere. Jesus muito menos. A espiritualidade do bem muito menos. Agora veja bem, aquele indivíduo, ele recebe aquele ectoplasma negativo e ele percebe que a vida dele está desandando e inclusive a tua saúde. E ele acorda. Deus não quer a morte do pecador, vamos usar esse termo mitológico, mas sim que ele se arrependa e viva. Pronto, despertou. Opa, tem alguma coisa errada comigo. Então essa pessoa busca uma casa espírita séria. Ali é realizado, é feito um trabalho mediúnico de desobsessão através de médiuns sérios. Não tem nada desse negócio de desfazer
o trabalho que foi feito pelas trevas. Isso aí é mito. Isso aí é crendice. Foi desfeito o trabalho das trevas. Ai, você precisa ir lá para desfazer os trabalhos das trevas. Não existe desfazer, não. Presta atenção como que a coisa acontece. Você busca uma casa espírita séria. É lógico, meu bem, que se você procura uma casa que não é séria, eles conhecem realmente esses termos. Então eles vão te dizer que vão desfazer aquele trabalho, eles vão te cobrar isso, cobrar aquilo, Você tá entendendo? É tudo papagaiada. Porque os espíritos não precisam de dinheiro, Deus não precisa, Jesus muito menos. Então quem precisa de dinheiro ali são aqueles preguiçosos médios que não trabalham e vivem ali saqueando a carteira dos pobres de espíritos encarnados que lá comparecem. Mas se você procura uma casa espírita séria, eu sou atacado porque eu falo essas coisas. Porque eles não querem que eu fale essas coisas. Porque aqui eu revelo o podre deles. Mas se você procura uma casa séria, lá os médicos são sérios, o doutrinador, todo mundo é sério. Eles realizam um trabalho ali que chama-se trabalho mediúnico de desobsessão. Aqueles espíritos se manifestam ali, no campo vibracional dos médios sérios. São orientados pelos mentores e pelos doutrinadores. Os mentores, eles aplicam eflúvios, que são nada mais que ectoplasmas positivos naqueles espíritos e também no corpo do paciente, desintegrando aquelas moléculas negativas. Então você observa que não existe desfazer-se trabalho de umbanda, de encruzilhada. Isso não existe, isso é crendice. Mas você continua frequentando a casa. Abrace a obra filantrópica. Estuda determinadamente, que nada te acontece. Mas se você não trabalha, você vai pro buraco. Eu tenho que usar esses termos para poder a pessoa se conscientizar. Enquanto os benfeitores espirituais, eles já pegam aqueles elementos, aquele magnetismo da natureza de Deus, para poder realizar tratamentos a benefício dos necessitados, dos sofredores e tudo mais. Vamos lá? Olha aqui. Então, como entre aqueles que ainda se debatem nas sombras de suas paixões, não é? Olha só para você ver aqui uma coisa, ó. Lá como entre os encarnados, os métodos são os mesmos. Para incumbências de importâncias secundárias. Coisas sem importância. Basta uma indução superficial, mas para os procedimentos mais elaborados, os hipnotizadores do espaço utilizam-se de recursos extremamente sofisticados. Olha aqui que interessante. É isso que eu quero, que eu tentei explicar nos vídeos todos anteriores do dia anterior e hoje, para chegar aqui, ó. Os métodos são os mesmos para incumbência de importância secundária. Basta uma indução superficial, mas para os procedimentos mais elaborados. Então, os hipnotizadores do espaço utilizam-se de recursos extremamente sofisticados.
Os hipnotizadores do espaço, os hipnotizadores do bem, que Hermínio está dizendo, que é a prova. Nos atos mais complexos do espírito, porque você sabe que nos atos mais complexos, porque você sabe que o espírito é muito complexo, em todo sentido. Ensina André Luiz, nós vamos duvidar de André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, um livro maravilhoso. Para que haja sintonia nas ações que envolvam compromissos moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado. É necessário aquela junção. Como se diz o ditado, semelhante atrai semelhante. Com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivesse ungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Grifos meu, Hermínio grifou aqui. Então, mesmo os mentores espirituais, eles necessitam que os pacientes, mediante esses tratamentos de hipnotização, de magnetização, contribuam auxiliando os mentores espirituais. É claro, pois que nisto, como em toda a problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. Sintonia. Então, pensemos da seguinte forma. Por que, vamos usar dessa forma para você entender. Por que você pensa em uma pessoa 24 horas? Porque você encontra-se em sintonia com aquela pessoa. Não só desta existência, quanto de existências passadas. Presta atenção no outro item, com todo respeito. Vai no seu rádio, do seu carro, da sua casa, não importa. Tem lá emissoras FM. Começa a procurar ali uma emissora. E você vai procurando, tip. De repente, você sintoniza a uma emissora. Músicas legais, músicas ótimas, músicas clássicas, aquele ritmo que você se sente bem. Mas tem algumas emissoras que a programação não te agrada. Não é? Não te agrada. Por isso você muda de faixa. Você muda de sintonia. Você muda de emissora. E você procura outra que te agrada. Se você não encontra, você desliga o rádio. Não é um exemplo bom essa do rádio agora? Então é a mesma coisa. Por que você pensa na outra pessoa 24 horas? Se a pessoa está dormindo, se a pessoa almoçou, jantou, se a pessoa está bem, se a pessoa está precisando de alguma coisa. Sintonia.
Pensemos da seguinte forma: ela encontra-se na faixa número 7. Você também. Porque se você muda para a faixa número 6, você perde a sintonia com ela. Sabe aquela hora que você esquece a pessoa? É a hora que você se transfere para a faixa número 8 ou para a faixa número 6. Mas você percebe que de repente você novamente pensa na pessoa novamente. Você vai para o 8, você vai para o 6, mas de repente você volta para o 7. Sintonia. Que se não fosse, isso não existiria. Isso é um magnetismo. Pense lá você se encontra. Pense em mim, se você quiser. Pense em mim. Aqui comigo você se encontra. A nossa alma encontra-se onde nosso pensamento está. Mais uma vez. A nossa alma encontra-se onde o nosso pensamento está. Por isso que a espiritualidade, juntamente com a ciência aqui na Terra, eles já chegaram a essa conclusão. Que um ser humano pensa o equivalente a 86 mil vezes por dia. Perceptível e imperceptível. Até aquele momento em que você não está pensando em nada, mas o teu cérebro está. Acontece que não está sendo levado às tuas glândulas, às tuas glândulas sensoriais para você recordar. Então, penso, lá me encontro. Penso, lá estou. Pensa na Lua, você está lá. Pensa no Japão, você está lá. Pensa na tua casa, você está na tua casa. Aí você me pergunta, mas se eu penso e do teu lado eu me encontro, como que fica o meu corpo físico? Essa é uma questão muito importante. Por isso que nós precisamos buscar ter disciplina. Porque toda vez que nós pensamos positivamente ou negativamente, ocorre uma queima um desgaste, uma queima de energia, como se tivéssemos realizado horas e horas de exercício, queima de caloria. Por isso muitas pessoas se estressam muito mais em pensar excessivamente do que em trabalhar braçalmente.
Observa para você ver o desgaste físico em uma professora. É lógico que ela trabalha fisicamente, mas a professora trabalha mais com a mente do que com o corpo físico. Porque quando inicia-se o ano, ela tem programado, ela já programou a grade curricular toda do ano todo. E assim os cientistas, eu mesmo, você pensa que esses trabalhos aqui não me geram um estresse, um cansaço mental, um cansaço físico? Sim. Geram sim, me geram sim. Mas conforme o tempo passa, conforme disciplina, amealho, eu consigo gradativamente administrar estas situações. O segredo, gente, é aprender a administrar nossa vida e não permitir que nossa vida nos administre. Esse é o segredo. O dia que tudo na tua vida te administrar, você vai para o buraco. Você vai para o hospital psiquiátrico. Você vai para o fundo do fosso. Mas o dia que você aprender a administrar a tua vida, você adquire disciplina. Eu não sou exemplo a ser seguido. Eu tenho muitas falhas. Às vezes eu não consigo perdoar. Às vezes eu não consigo aceitar. Mas eu respeito. Às vezes eu me torturo mentalmente, fisicamente. Às vezes eu chego até me punir. Eu me cobro demais por não querer prejudicar as pessoas. E quando eu percebo que estou prejudicando as pessoas, eu tenho um mau hábito comigo. Eu me afasto das pessoas. Tenha em mente que eu ajo corretamente. Pode ser que não seja corretamente, mas é minha forma de proteger as pessoas. Mas não significa que não ocorre um desgaste em meu organismo, porque ocorre, tanto físico quanto mental. E esse desgaste é o desgaste do magnetismo do meu organismo e de tudo que encontra-se à minha volta. Até o próximo vídeo, onde nós vamos voltar no mesmo assunto no próximo dia.